E Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós estamos numa série de vídeos, né, e vamos continuar aqui falando sobre a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, e principalmente lá em Atos, na festa de Pentecostes, que está por chegar, né, o dia aí de Corpus Christi, e corresponde aí à festa das colheitas, e é o Pentecostes, né, quando o Espírito Santo veio e desceu sobre a sua igreja para trazer poder para a igreja fazer o que fez durante todo esse tempo, né? A igreja não é a igreja instituição, mas é a igreja de 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ela está no meio, então é a igreja noiva de Cristo, tá bom? Vamos então ler hoje aqui Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ver então a ação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto, né, para ser tentado lá pelo inimigo. Tá bom? A preparação que Jesus passou para que pudesse ter poder no ministério dele. Tá? Então vamos continuar aqui, vamos ler a partir do Lucas 4, versículo 1. Lucas, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim teve fome. Então veja que Jesus tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, né? No vídeo passado a gente fala desse batismo, né? Que Jesus se submeteu ao batismo de João lá, e aí ele vem aqui juntamente com o Espírito Santo conduz ele ao deserto para que ele fosse tentado, né? E o diabo, a partir do versículo 3 agora, o diabo lhe diz: se você é filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Essa primeira tentação, a gente até fez aí uns vídeos, os 3 vídeos, separamos essas 3 tentações aí, explicamos mais em detalhe, mas essa primeira tentação tem justamente a ver com a capacidade do ser humano de querer confiar na sua própria força para buscar o seu próprio pão, né? Você vê aqui que Jesus responde o inimigo Jesus com fome, no deserto ele responde, né? Nem só de pão viverá o homem, como está escrito na palavra. Então aqui corresponde justamente à tentação financeira, né? Tentação da economia, de poder ter controle sobre a economia, tá bom? E a partir do versículo 5 agora. E o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num realce todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Na segunda tentação aqui a gente vê a tentação política, né? Observe que o inimigo ele diz assim, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Ou seja, foi dada toda a autoridade e todo o esplendor ao inimigo e todos esses sistemas de políticos do mundo, né? Não tanto faz se é de direita, se é de esquerda, mas como a palavra diz aqui, que esses sistemas estão também sobre o domínio do inimigo, tá bom? Porque o reino de Deus é um reino acima da compreensão da gente aqui nessa terra, né? O reino não é de entendimento da cabeça de ninguém, é um reino dos céus, é um reino que ele é eterno, ok? E todos esses sistemas de mundo já vão passar, todos esses sistemas já passaram, na verdade. A gente já vive no reino, né? A gente já vive no reino de Deus agora e já, tá bom? Então, essa segunda tentação aqui, que é a tentação política, né? Que Jesus ele recusou essa tentação política, porque ele disse que está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou, a partir do versículo 9 aqui, a terceira tentação, o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais ampla do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem.
Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Então essas foram as 3 tentações de Jesus, né? O próprio Espírito Santo o conduziu, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, né? Para ele ser tentado. A tentação financeira, a tentação política e a tentação religiosa. Essa última tentação aqui, ó, você vê a história de Israel, o templo significava muito para o povo de Israel, né? Tinha todo um sistema de sacerdote e tudo. Então, quando o inimigo ele coloca Jesus aqui sugere, né, que Jesus seja aqui levado, se jogue do pináculo. Imagina o espetáculo que seria caso Jesus tivesse aceitado lá no templo, os anjos do Senhor, ter segurado ele. Então aqui o próprio Jesus recusa esse poder religioso, né? O poder do templo, o poder sobre essa questão religiosa também, tá bom? Então esses 3 poderes, eles foram também pisados e colocados debaixo dos pés do Senhor quando ele recusou essas 3 tentações: a tentação econômica, a tentação política e a tentação religiosa também, a religiosa institucional, né? Legal? E observe também que no finalzinho aqui, ó, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Ou seja, o diabo continuou em ocasiões oportunas a assim, querer tentar Jesus, né? Querer também apresentar outras tentações para Jesus, né? Legal? E finalmente aqui no versículo 14, então Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ou seja, aqui, a partir desse momento, o ministério de Jesus começa, né? E a gente pode observar que a partir desse momento, com o poder do Espírito Santo, Jesus começa também a exercer com autoridade, porque ele venceu esses poderes econômicos, políticos e religiosos, e a partir desse ponto ele começa a exercer sua autoridade no seu ministério e aqui na Terra. Tá legal? Então, pelo vídeo de hoje é só. Eu quero mais uma vez pedir que vocês aí apertem o sininho, se inscrevam, não deixe de compartilhar também e fazer seus comentários, né? O comentário também é bem importante aí, para que assim o algoritmo entenda que vocês estão interagindo aí com os vídeos, tá bom? E com o canal. Tá legal? Então mais uma vez um abraço e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais.